Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical neste domingo, dia 17 de janeiro de 2021. Infelizmente não podemos estar unidos, no templo do Senhor devido a esse momento tão difícil que estamos vivendo. Porém, podemos usar a nosso favor esse mecanismo maravilhoso da tecnologia chegando até você, e que você pode estar recebendo a palavra de Deus aí na sua casa. Quero deixar aqui com você, registrado aqui, irmãos, um versículo bíblico que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Caso o irmão esteja aí com sua Bíblia próximo de você e quiser acompanhar, amém. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um versículo muito propício, irmãos, para esse momento tão difícil, tão devastador que nós estamos enfrentando. Mas seguros de que o Senhor está no controle, na direção de tudo, que nada fugiu no controle de suas mãos, que possamos ter este ato aqui, como fala aqui o versículo, de nos humilharmos, de buscarmos a sua face com fé, com a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quero orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, maravilhoso de estarmos aqui reunidos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar
nos conduzindo e nos dirigindo, Senhor, nesse dia de hoje. E que o Senhor possa estar abençoando o professor que vai estar trazendo mais uma lição, Senhor. Que possamos estar com os nossos ouvidos abertos em nosso coração e atentos a ouvir a mensagem que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, que possamos cada dia mais nos pegarmos contigo, na certeza, Senhor, de que o Senhor é Deus e que o melhor o Senhor fará por nós. Que possamos nos colocar nossa vida diante do Teu altar, da nossa família, dos nossos amigos, nossos vizinhos, do nosso país, Senhor, nosso estado e o mundo, Senhor. Colocarmos tudo isso diante de Ti e saber que o Senhor está comandando tudo. Que possamos confiar e pedir as Tuas bênçãos, Senhor, Tua graça sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua graça nos basta. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Querido, fique com mais uma lição maravilhosa e que Deus te abençoe no dia de hoje e bênçãos aí no seu lar. Fique com Deus. Até a próxima. É mais um estudo da Palavra de Deus, baseada no livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Este livro fala de um modo fascinante, fantástico, das origens, da origem do universo, da origem do ser humano, da origem do pecado, da origem da civilização. Fala de Israel e da promessa de redenção da parte de Deus. Essas histórias fabulosas do livro de Gênesis, como as histórias de Adão e Eva, as histórias, o dilúvio, a Torre de Babel, a vida de José, são alguns dos destaques desta grande obra que compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cujo escritor, segundo os estudiosos, foi Moisés. Nessa primeira parte do livro, nós já estudamos sobre a queda do homem e o crescente abismo que vai surgir entre o homem e Deus. Na segunda parte, Deus vai entrar em cena, dando início à história da salvação. Ele vai chamar um homem chamado Abraão e passa a agir na linhagem desse patriarca até chegar a Jesus, que veio para salvar-nos do pecado. De Abraão vai surgir a nação de Israel, escolhida por Deus, de onde o Messias vai sair. É realmente uma viagem fantástica, este estudo de Gênesis. Um estudo maravilhoso, um estudo que realmente nos faz parar para pensar. Deus fez o mundo, fez o universo, fez todas as coisas, fez um jardim maravilhoso, esplêndido. Eu posso imaginar as flores, as plantas, as árvores, o ambiente, a luz, o sol, as estrelas brilhando. Eu posso imaginar a quietude, a paz e a harmonia deste lugar que Deus preparou para o homem. Achando pouco, ainda trouxe para o homem uma companheira, com quem ele iria partilhar e compartilhar a sua vida, suas ideias, seus sentimentos, seus alvos, seus planos e tudo mais. Mas na lição de hoje, que é a terceira lição dessa série, a gente vai se deparar com uma coisa muito triste, porque o ser humano que foi criado para a glória de Deus, este ser humano que foi criado para louvar e bendizer ao seu Senhor sempre, a prova é que a cada fim de tarde Deus vinha conversar com ele na viração do dia. Esse ser humano vai se desviar
do propósito de Deus para a criação. É muito triste, então, a gente pensar como foi que o pecado, como foi que esse desvio de conduta, como foi que esta negação do alvo, da direção do alvo, vai aparecer na vida deste homem. Tudo indica que, lá em Gênesis 3, de 1 a 7, faz-nos pensar numa crise. Estava tudo indo muito bem, às mil maravilhas, até que aparece uma serpente. Mais tarde, a gente vai entender que essa serpente é o nome aplicado a Satanás no texto sagrado. É o próprio Satanás que vai trabalhar na vida daquele casal para se desviar dos propósitos de Deus. A figura desse animal não é uma figura divina, mas é um ser sujeito ao divino, sujeito a Deus. O escritor da lição nos diz que essa tentação teve 3 elementos. Primeiro, o desejo físico. Deus colocou plantas, frutas, águas correntes, minerais, todos os reinos estavam presentes ali no jardim, mas delimitou a atuação do homem. Ele disse que ele poderia participar, comer de tudo, menos de uma fruta, de uma árvore que estava ali, da fruta de uma árvore que estava no jardim. A serpente vem, trabalha a mente da mulher e coloca nela o desejo de participar, de comer daquele fruto proibido. As pessoas no mundo gostam de dizer que era uma maçã. Eu não sei. Na hora da cobertura, quando Deus chega para cobrir, aquele povo da nudez em que eles finalmente se sentiram, eles estão cobertos com folhas de figueiras. Então, não sei que fruto, na verdade, eles comeram. Se foi uma maçã, se foi um figo. Mas o importante é que fugiram do alvo, porque pecar é se desviar do alvo estabelecido de Deus para nós. Fugiram do alvo quando a serpente induz a mulher a comer do fruto. A mulher come e passa para o marido. E diz para o marido que é bom, etc, etc, etc. Então, o desejo físico é o primeiro elemento. O segundo elemento é a curiosidade intelectual. A serpente insinuou que eles ficariam igual a Deus se comessem do fruto. E essa curiosidade aguçou o desejo deles parecerem com Deus, intelectualmente. O terceiro elemento é uma reivindicação de direito pessoal. Eles achavam que era muito pouco que eles tinham. De repente, a serpente induz o casal a achar que eles podiam ter muito mais do que estavam tendo. Na verdade, Adão havia sido colocado ali para administrar o jardim, para ser um mordomo do jardim, não para ser o dono. Ele não tinha direito nem título de propriedade. Ele seria apenas um cuidador, o mordomo. O pecado, então, o desejo de ser igual a Deus, de ser dono de tudo, de tomar conta de tudo, faz com que ele transponha os limites dessa autoridade e vai se apropriar de alguma coisa alheia que não lhe pertence. E isso me faz lembrar as situações ainda hoje existentes dessas apropriações indébitas por aí afora,
em que o gestor público, o administrador, se apropria, às vezes, do bem público, tanto do bem público, às vezes, como das empresas privadas e até, às vezes, dos meios eclesiásticos, se apropriam dos bens para satisfazerem uma vontade, que é uma imagem perfeita do que aconteceu no Éden. Satanás ainda hoje usa os líderes para ultrapassar os limites da administração, os limites da mordomia, e muitos são encontrados em falta. Duas grandes verdades vão ficar claras durante esse estudo. Primeiro, que Deus não é o autor do pecado. Ele fez um homem dotado de consciência, de capacidade para pensar, para decidir, para escolher. Ele fez o homem completo. Não deixou subjugado a nada. Então, o homem escolheu o pecado. Deus não é o autor do pecado. Pecado é o desvio, é qualquer desvio do alvo estabelecido para aquela pessoa ou para aquele lugar. Neste caso, Deus não vai ser o autor do pecado. Segundo lugar, esse pecado é um ato de desobediência à vontade de Deus, incentivado pelo tentador maligno. De novo a gente pensa, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, até hoje. O tentador leva o homem a desobedecer aos preceitos, aos ensinos e aos mandamentos do Senhor. Se aquela mulher tivesse resistido aos avanços, ela teria achado um meio, uma saída. Mas ela foi dar ouvidos àquela conversa. E assim o inimigo saiu vitorioso. Nós somos chamados desde o início a resistir ao diabo. Resistir ao diabo, nos diz Tiago 4,7, e ele fugirá de vós. Aquilo que parecia perfeito, aquilo que era perfeito, não só parecia, desculpe, que era perfeito agora no paraíso, agora entra em desarmonia. Aquele casal que tinha encontros regulares com Deus no jardim, de repente, quando sente o chamado de Deus na viração do dia para o encontro costumeiro, percebe que está nu e vai se esconder. Esconde-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. De novo, a gente pode pensar em nós hoje em dia, quando estamos em falta, quando devemos alguma coisa a alguém, quando nos desviamos dos propósitos. A primeira providência que tomamos é nos esconder, é sair da presença de Deus. Assim, muita gente sai da igreja, abandona, abandona os cargos, vão embora e deixam que Deus, entristecido, veja a nudez causada pelo pecado. O pecado realmente rompeu com essa harmonia que havia no paraíso. Não só a harmonia entre o homem e o Criador. E agora vai se esconder. Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Ah, eu estava nu. De repente descobriu que estava nu. E aquela nudez não é só uma nudez física, é uma nudez mental, é uma nudez espiritual também. Mas, como eu falava, da desarmonia causada pelo pecado, essa desarmonia realmente ocorreu entre o homem e o Criador. Ele acabou com as relações do homem com o seu semelhante, porque realmente a Eva, que comeu o fruto, deu para Adão, também ficou entristecida e também deteriorou com as relações que o homem tinha com a natureza. Porque, confrontado
com o pecado, Deus toma sempre atitudes. E ele tomou. Ele tomou realmente atitudes severas de maldição. Primeiro, ele vai dizer para Adão, como consequência trágica dessa desobediência, ele vai dizer para Adão, vai dizer para a serpente primeiro. A serpente também, eu posso imaginar essa serpente, antes dessa maldição, andando ereta, alta. Certa vez eu estava num sítio e fiquei muito assustada com uma cobra com parte do seu corpo levantado da terra, ereta, viçosa, vibrante e assombrosa, fez com que todo mundo corresse. Eu posso imaginar, antes dessa maldição, a serpente andando pelo jardim, 2 metros, 1,5 metro de altura, ou mais, quem sabe, alta, elegante, ereta, forte, viçosa, sobrancelha e elegante. Agora ela vai rastejar. Ela vai andar sobre o seu ventre e vai comer pó por toda a sua vida. É o que se vê hoje. As cobras hoje não conseguem mais se manter eretas, em pé. Elas rastejam e comem pó. Mas, com essa maldição da serpente, Deus também estabeleceu uma base de esperança para a descendência da mulher. Ainda bem. Ele pôs inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dos dois. Mas diz que da descendência da mulher nasceria alguém que redimiria a humanidade. Estamos falando de Jesus Cristo, que vai chegar bem depois, para tirar o homem, para livrar o homem do pecado e da morte eterna. Caim, então, o primeiro representante dessa desobediência, o autor diz que ele é o descendente dessa serpente, que é essa linhagem humana dominada pelo espírito do pecado e da serpente. Outra parte da humanidade vai ser dominada pelo espírito encontrado na mulher, agora arrependida pelo que ela fez. Daí, da descendência dela, vai sair o Salvador do mundo. A punição à serpente não significou a culpa ao homem e à sua mulher, não. Os dois também tiveram consequências. Receberam pagamento, receberam salário pelo pecado cometido, porque todo pecado tem um salário, tem uma consequência. E se não confessado e arrependido, ele gera morte. O que vai acontecer lá com o homem, com a mulher? As consequências degradantes para a mulher. Conflitos na sexualidade. Eu parei para pensar, estudando essa lição, nos conflitos da sexualidade que hoje o mundo enfrenta por causa do pecado da mulher. Há uma coisa muito em voga hoje, muito na moda, muito falada, muito discutida, que é a ideologia de gênero. A pessoa nasce homem e não sabe se é homem, acha que é mulher e resolve ser mulher ou vice-versa. Deus fez homem e mulher apenas. A consequência, então, esse conflito na sexualidade é um problema que até hoje persiste na humanidade. Uma outra tragédia dessas são as dores no parto. Eu imagino que os filhos nasceriam de uma maneira espetacular, sem tantas dores. Hoje, com anestesias, com os partos cesariana, por exemplo, não tem muita dor.
Mas nós estamos falando do parto natural, daquele parto em que o ser gerado sai da mulher. Há muita dor naquele momento. É uma consequência do pecado. Depois, a dominação do marido. A mulher ficaria sempre sujeita ao seu marido. Não haveria mais aquela equiparação, aquela parceria, aquele equilíbrio de autoridade, de deveres no casal. Mas o homem sempre dominaria a mulher dali para frente. Não estou falando de uma dominação de pancadas, não estou falando de dominação de gritos ou de confusão, mas estou falando de perda de espaço na direção das coisas que a mulher perdeu com o pecado. Também o homem recebeu a sua cota de castigo. A serpente recebeu a dela, ia rastejar. A mulher recebeu a dela, com os conflitos, com as dores de parto e com a dominação do marido. E o homem, que vai ter que sustentar a sua família, trabalhando na terra, ele vai encontrar muita dificuldade, porque a terra lhe será hostil. Ele estará sempre cansado, com a fadiga e com o enfado. E vai liberar muito suor para tirar o sustento dele da terra. Deus não poderia realmente deixar impune o pecado. Ainda que dentro da sua misericórdia, como nós já dissemos aqui, ele providenciou o Redentor, seu próprio Filho. Só ele teria o poder sobre a morte e sobre o mal. Bem, depois do pecado e da maldição toda que o homem, a mulher, a serpente recebem, ele está fora do paraíso. Ele vai ser expulso do paraíso, ele não pode continuar lá, porque lá no paraíso há uma árvore, a árvore da vida, uma árvore em que, se alguém come daquele fruto, vai viver eternamente. E ninguém em pecado, ninguém pecando poderia comer daquele fruto e continuar pecando eternamente. Então, para que isso não acontecesse, ele já havia usado do fruto da árvore do bem e do mal, e por isso estava recebendo as consequências da desobediência, do pecado. Ele então é afastado do jardim para que não tenha acesso à árvore da vida, para que ele não tenha acesso a mais nada, porque havia uma delimitação, havia um limite para ele, e ele ultrapassou esse limite. Eva então vai receber o nome simbólico de Mãe dos Viventes. Eva significa mãe de todos os viventes, depois que os dois receberam a sentença de morte. Ele então sugere a Adão que ouvisse com fé a promessa de 3,15, que nos diz o seguinte, de Gênesis 3,15, que nos diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão já sabe, então, de que forma ele vai ter que continuar a viver. E essa promessa da redenção, ela vem, de Gênesis 3,15, ela não vem só com palavras. Ela vem também pelo ato de Deus providenciar
para os dois uma cobertura para esconder o senso de culpa, o senso do pecado que está neles. Eles estão cobertos com folhas de vegetais, figueira ou macieira, não se sabe direito. A Bíblia fala em figueira, sim, figueiras, com relação a comer o fruto. A comer do fruto é que se fala em maçã ou figo. As vestes, então, vegetais são substituídas por vestes de peles. Um animal é sacrificado lá. E as suas peles, a pele daquele animal, vai cobrir a nudez do homem e da mulher. Isso é realmente um fato curioso e fantástico, porque mais tarde a lei vai estabelecer sacrifício de vegetais, de cereais, como oferta de gratidão, e sacrifício de animais, como propiciação de pecados. Lá em Levíticos 1, de 1 a 6, nós vamos ver isso. Isso pode ser visto, então, também como uma antecipação do que viria a ser uma declaração mais tarde em Hebreus, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue requerido para a remissão dos pecados foi o sangue derramado pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Deus tomou então a iniciativa de afastar o casal do livre acesso à árvore da vida, pelas consequências que nós já discutimos aqui, e lançou-os fora do jardim. A árvore da vida, segundo o autor da lição, ainda existe, simbolicamente, mas o homem só terá acesso a ela por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. A reconciliação com Deus é uma iniciativa do próprio Deus, e o meio para que o homem seja reconciliado, seja religado ao seu Criador, é através da aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta belíssima lição, irmãos, tem algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, é que o pecado, no Antigo Testamento e ainda hoje, é uma atitude deliberada de rebeldia contra os ensinos, os mandamentos, os preceitos do Criador. Depois disso, precisamos dizer que o pecado foi uma queda, foi um deslize, é muito pouco, porque o homem poderia ter resistido ao pecado. Não sei quais seriam as vantagens que teríamos com isso, mas isso não ocorreu. Ainda que a vontade do homem às vezes ceda ao pecado, é preciso que tenhamos muito cuidado, porque só o sangue de Jesus liberta, só o sangue de Jesus tira o pecado do mundo, como já dissemos aqui. E a advertência do Senhor é que vigiemos e oremos, para que não entremos em tentação. E ainda diz, o Mateus 26 diz que o espírito está pronto às vezes, mas a carne é fraca. Então não tem nenhum super-homem. Todos nós precisamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação, como aquele primeiro casal entrou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A segunda grande lição é que
depois de cometido o ato de desobediência, o casal já vai se sentir culpado. Já falamos sobre isso também durante esse estudo, que essa nudez física, ela imediatamente é refletida na nudez moral e na nudez espiritual. Quando a gente peca, realmente a gente vai se sentir nu em todos os sentidos, físico, moral e espiritual. E não há nada que ninguém possa fazer. Como diz o tolo, não há choro nem vela para resolvermos essa situação, a não ser confessando os nossos pecados e crendo no perdão que Deus providenciou por meio de Jesus Cristo, seu único Filho. A terceira grande lição é que havia um equilíbrio ecológico nos reinos da natureza. O reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. Todo mundo conhecia a sua função, todo mundo desempenhava muito bem a sua função. O equilíbrio era total, o equilíbrio ecológico. Mas ele foi perturbado, ele foi atacado, ele foi vilipendiado. E até hoje, esse desequilíbrio é visto em todos os sentidos. São pessoas arrogantes, são nações poderosas, tentando impor sistemas pesados sobre o povo. E as campanhas de preservação de meio ambiente que nunca estiveram tão em voga, existe na engenharia até hoje uma modalidade chamada engenharia florestal. Eu tenho um irmão que é engenheiro florestal e eu sempre brinco com ele que essas campanhas de preservação do meio ambiente nunca foram tantas e nunca foram tão fracassadas, porque o desequilíbrio ambiental é muito grande. Há um desequilíbrio entre esses reinos. Há um equilíbrio com a natureza, que chega a ponto do apóstolo Paulo nos dizer que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. Irmãos, como servos de Deus, nós devemos assumir a nossa responsabilidade no esforço de preservar a natureza e o meio ambiente. Essa natureza que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, que colocou tudo, absolutamente tudo que o homem necessitava para ser feliz. E o homem desprezou, o homem desrespeitou os limites da sua autoridade, levando toda a descendência a pecar e a se afastar de Deus. Felizmente, de novo nós lembramos a solução. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigada pela atenção e bom dia a todos. Não consigo entender
por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim um verbo vil, tão pecadora ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria a mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim um verbo vil, tão pecadora ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pôde amar alguém como eu? Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou filho do pastor Paulo e da Sandra. Nós estamos aqui em Porto Velho para ajudar os nossos pais nesse processo de recuperação pós-Covid. Inicialmente nós queríamos agradecer, quando eu digo eu e meu irmão que nós estamos aqui, queremos agradecer aos irmãos pelo cuidado dos meus pais, mesmo com pouco tempo aqui na frente da igreja, da primeira igreja batista em Rondônia. Nós já pudemos perceber o carinho, o cuidado que toda a igreja, os irmãos têm com eles. Por isso nós louvamos pela vida de vocês, pelo cuidado que vocês tiveram com eles, não somente antes da internação, como também na internação e nesse processo de recuperação. Deus seja louvado pelo cuidado, pela vida de cada um de vocês, que o Senhor possa recompensar as sementes que vocês lançaram no coração deles. E nós agradecemos de verdade pelo fato de vocês terem agido como verdadeiros anjos na vida deles, que o Senhor possa recompensá-los grandemente, e nós percebemos o carinho e cuidado que todos tiveram. Eu me coloquei à disposição para estar ministrando a palavra do Senhor nessa manhã. Me coloquei à disposição para toda a liderança da igreja. Então, nessa manhã, eu quero ministrar a vocês o fechamento de Gênesis 3, o fechamento do trimestre da EBD. Vou me apresentar, né? Meu nome é Rafael e eu estou concluindo o seminário lá na Faculdade Batista Teológica em São Paulo. Se Deus permitir, em meados de 2022 eu concluo o curso e aí Deus que decide para onde eu irei. Mas, sem mais delongas, sem mais enrolação, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 3, porque nós estaremos meditando na palavra do Senhor nessa manhã, para refletirmos principalmente sobre as consequências da queda do homem e aquilo que isso afeta em nossa vida, aquilo que isso impacta na nossa maneira, nosso relacionamento com Deus, e como nós podemos ter uma visão espiritual daquilo que aconteceu naquele momento e como isso reflete nos nossos dias atuais. Em Gênesis 3 nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu gostaria de fazer algumas recapitulações e também gostaria de olharmos para frente. Então, aqui no capítulo 3, a gente fecha os 3 primeiros capítulos sobre a criação e a queda do homem. A gente viu que nos 7 primeiros dias Deus fez a sua criação e no 6º dia Ele fez aquilo que Ele chamou de muito, muito bom, que é o homem e a mulher.
partir do homem, ele fez a mulher, tirando da costela de Adão, formando Eva, e os dois, homem e mulher, se identificaram como essenciais complementares um para o outro, tá bom? Então até agora foi tudo que aconteceu nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, e no capítulo 3 de Gênesis, então, nós vamos ler sobre a queda ocasionada pela tentação que a serpente fez em Eva, e Eva passou para Adão, e consequentemente isso afetou diretamente o relacionamento espiritual deles, o relacionamento diretamente com Deus. No capítulo 2, dos versículos 15, 16 e 17, a gente viu que Deus deu uma ordem direta para Adão e Eva, em que eles poderiam comer, aproveitar de toda a árvore do campo, exceto da árvore do jardim, que dava conhecimento do bem e do mal, porque no dia que Adão e Eva comessem desse fruto, certamente eles morreriam. E então em Gênesis 3 a gente lê que a serpente astuciosa, a serpente de forma inteligente, chegou em Eva, questionando, perguntando para ela se era verdade que Deus não havia permitido que eles comessem de todo tipo de árvore. A mulher respondeu que, de certa forma, Deus permitiu que toda árvore, que todo fruto de toda árvore pudesse ser comida, exceto o fruto da árvore que dava conhecimento do bem e do mal. A serpente respondeu no versículo 4 que, obviamente, Adão e Eva não morreriam, porque Deus saberia que a partir do momento em que eles experimentassem desse fruto, eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eu quero destacar a partir de agora os versículos 6, 7 e 8, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Vou ler o verso 10 para concluir o pensamento. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que coisa interessante essa sequência de eventos aqui. Quando a serpente tentou a mulher para que ela comesse do fruto, a serpente primeiramente mexeu com o ego do humano. Obviamente, nós como seres humanos, nós temos uma tendência à autopreservação, uma tendência a sempre pensarmos no nosso bem-estar, muitas das vezes passando por cima dos outros. No caso de Eva, inicialmente, e logo em seguida por Adão, acredito eu que também essa mesma tendência, esse mesmo pensamento, fez com que eles tomassem essa atitude de conhecer sobre o bem e o mal. A ordem havia sido direta, a ordem havia sido: não comam desse fruto, porque certamente vocês morrerão. E então a serpente, de forma astuciosa, manipulou a mente de Eva, falando que eles não morreriam, mas sim que se tornariam como um Deus. No entanto, a partir desse momento em que a serpente, então, coloca essa mentalidade, esse tipo de ideia na cabeça de Eva, ela percebe de que conhecer o bem e o mal não seria uma coisa tão ruim assim. Porque ter o conhecimento entre o bem e o mal justamente colocaria no mesmo patamar de Deus, em que era o conhecedor entre o bem e o mal. O ser humano deixaria do estado de inocência, deixaria de ter o estado de perfeição, para então ter uma posição, ter uma espécie de pensamento de juiz, o que era unicamente, exclusivamente direcionado e pertencente ao próprio Deus. Quando a serpente então revela a Eva de que eles não morreriam, Eva percebe de que ser conhecedor do bem e do mal talvez seria uma boa escolha. No entanto, no versículo 6, a gente vê alguns elementos que a Eva, de certa forma, foi manipulada a perceber e não a reparar nas consequências que haveriam em sua atitude. Ela viu que a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha como Eva foi tentada em aspectos específicos da sua vida. A árvore era boa para comer. Quer dizer que estava mexendo com o seu paladar. Quando a gente come uma comida gostosa, quando a gente come um estrogonofe que o nosso familiar faz, e você repara em cada gosto, não te dá um prazer, algo que você realmente sente muito gosto e muita alegria de você estar colocando aquela comida na sua boca? Eva, mesmo nem ter comido, porque ao que dá a entender que a mulher viu o fruto e antes de comer percebeu que era boa para se comer. Então a aparência do fruto já era mais do que o suficiente para atrair os olhos dela. Então, inicialmente, a gente já vê que o fruto já mexeu com o paladar dela. E mexer com o paladar das pessoas é sempre tocar no coração. Dizem que cozinhar um prato muito bem feito, você consegue exprimir sentimentos que nem sabiam que existiam. A culinária é uma bênção, não é mesmo? E quando a mulher percebe que ali, aquele fruto era agradável para se comer, ela já foi tentada no quesito de ter prazer para si mesma. Quando ela viu que o fruto daria esse prazer, obviamente ela já começou a trilhar um caminho que com certeza trariam consequências negativas. Porque a partir do momento que nós olhamos sempre para o prazer que nós queremos dar a nós mesmos, nós excluímos automaticamente qualquer tipo de consequência negativa que possa vir a ser no futuro. Então, quando buscamos o prazer inicialmente só nosso, em que nós percebemos que aquilo irá nos fazer bem, nós temos que tomar muito cuidado para que essa ideia de se me faz bem, se me faz feliz, é realmente aquilo que Deus quer para nossas vidas. A maior mentira que o diabo já contou na história da face da terra é que você deve buscar sua felicidade. É isso, irmãos, Deus quer que você seja feliz com certeza, mas Deus não quer que você seja feliz indo para o inferno. Deus quer que você seja feliz, pleno, completo nele. E muitas das vezes, por causa da nossa condição pecaminosa, a gente entende que a nossa felicidade, ela é automaticamente relacionada com Deus. Mas deixa eu fazer aqui, te dar um exemplo que pode ser muito bobo, muito simples, mas que com certeza exprime exatamente essa ideia que eu estou querendo passar. Um viciado, ele se sente feliz ou usando uma droga que pode estar destruindo sua vida, e isso obviamente não é a vontade de Deus para a vida dele. Uma pessoa pode se sentir muito feliz ao trair a sua esposa naquele momento e talvez não sentir nenhum remorso, e ele pode se sentir muito feliz nesse processo todo, mas não é essa vontade que Deus tem para a vida dele. Uma pessoa pode se sentir muito feliz obtendo dinheiro, obtendo sucesso na carreira profissional, mas ao mesmo tempo em que passa por cima das pessoas e não se importa com os seus demais, e isso com certeza não é o que Deus tem para a sua vida. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado naquilo que nos traz felicidade, naquilo que nós queremos buscar. Deus não está nos pedindo para vivermos uma vida miserável, uma vida em que nós não podemos sorrir, sermos felizes, buscar a nossa autossatisfação. Mas Deus, acima de tudo, está nos pedindo para que todos os nossos desejos sejam submetidos a Ele. O problema de Eva é que ela viu aquela fruta que daria prazer a ela e ela não entendeu que ela deveria se submeter primeiro a Deus. E totalmente descartar essa ideia, porque o mandamento de Deus já havia sido claro: não coma desse fruto. Seguindo ainda no versículo 6, ela disse agradável aos olhos. O versículo diz agradável aos olhos. Vê como o fruto mexeu com o paladar e logo em seguida mexeu com a visão da Eva. Eva olhou para aquele fruto, percebeu que daria prazer nas suas papilas degustativas e também atraiu-a pelos olhos. E nós temos que tomar cuidado, porque nossos olhos muitas das vezes nos levam para caminhos enganosos. Muitas das vezes, quando olhamos alguma coisa que parece ser boa, nós às vezes não temos o entendimento, não temos a sabedoria necessária de escolher entre o que é correto e aquilo que é errado. Muitas das vezes nossos olhos tendem a enganar porque o nosso coração já está enganado. E quando nós olhamos para o fruto que é desejável, quando olhamos para aquele fruto que talvez nos atraia pela sua formosura, pelo seu brilho, até mesmo pelo seu gosto que a gente enxerga de longe, quando a gente é totalmente iludido por aquilo que os nossos olhos estão enxergando, muitas das vezes nós começamos a trilhar caminhos em que nós não temos certeza para onde irá.
Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos. Hebreus já vai dizer de que a fé é justamente a certeza das coisas, aquilo que não vemos. Então nós não temos que nos fundamentar nas coisas que enxergamos, mas nós nos fundamentamos nas coisas espirituais, nas coisas que são eternas, nas coisas que nós não podemos enxergar. Tomé, por exemplo, agiu de uma forma cética, porque ele precisava ver a cicatriz de Jesus Cristo para confirmar se era de fato o Messias ressuscitado. E Jesus logo em seguida, quando se apresenta para Tomé, ele fala: você viu e creu. Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes somos nós que não agimos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Felizes somos nós que não nos iludimos com um fruto que parece agradável, mas sim com aquele mandamento que nos foi dado e nós obedecemos. Ainda assim, seguindo no versículo 6, a árvore desejável para dar entendimento, e assim fecha todo esse pensamento sobre o porquê Eva caiu. Além de ser tentada pela cobra, Eva queria buscar um prazer interno, aquilo que se reflete nas suas papilas degustativas. Eva foi iludida por aquilo que ela enxergou, porque o fruto era bonito. E por fim, Eva desejou, e quando eu falo aqui Eva, irmão, não entendam que eu estou falando somente da mulher, mas sim do homem, porque isso também se aplica a nós hoje em dia. Eva também desejou ter esse entendimento. E é justamente esse o pensamento que nós temos que tomar cuidado, porque a maior mentira que o diabo já contou na história de todo mundo é que nós devemos buscar a nossa felicidade. A verdade é que nós não devemos buscar a nossa felicidade se ela não estiver vinculada, direcionada e totalmente pertencente ao próprio Deus. Muitas das vezes a gente acha que Deus quer a nossa felicidade, e de fato Ele quer, mas nós achamos que essa felicidade pode passar por cima de todo tipo de princípio, de todo tipo de vontade de Deus. A gente acha que tudo aquilo que nos faz feliz é automaticamente vontade de Deus para as nossas vidas. E eu vou te dar um exemplo muito bobo, mas que talvez exprima muito bem a ideia que eu estou querendo passar aqui. Um viciado se sente muito feliz ao utilizar as drogas, mas a gente sabe de que essa não é a vontade de Deus para a sua vida, porque tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que toma o lugar de Deus como centro do seu coração é idolatria. Uma pessoa que ganha muito dinheiro, que tem um sucesso profissional, mas que passa por cima de todo mundo para conseguir isso, ela se sente feliz nesse processo, mas a gente sabe que Deus não quer que ela faça isso, porque essa não é a vontade de Deus. Então, nós devemos parar de achar que quando aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá felicidade é automaticamente a vontade de Deus, se nós não entendermos que Deus quer que nós sejamos felizes a partir dele, a partir daquilo que ele oferece, que não fere a sua palavra e que não fere seus princípios. Então Eva, quando ela olha para aquele fruto e ela vê que o fruto pode dar aquele prazer que quando ela comer vai sentir, ela esquece totalmente de que na verdade nunca se tratou do que ela pode sentir, mas daquilo que ela foi ordenada a fazer, que é não coma do fruto. Então, quando a gente para analisar isso e a gente traz para os nossos dias de hoje, muitas das vezes nós temos esse costume de achar que tudo que nos dá prazer, tudo que nos dá felicidade é automaticamente vindo de Deus. Mas na verdade, nós precisamos olhar para aquilo que nos dá prazer e ver se nós não estamos na verdade querendo trazer prazer à nossa carne, deixando com que a vontade de Deus fique de lado. E logo em seguida, no versículo 6, a gente vê de que o fruto que a mulher viu que era agradável aos olhos. E olha que legal, quando a primeira parte do versículo fala do nosso paladar, a segunda parte já fala da nossa visão. A mulher viu para o fruto e viu que o fruto era formoso, viu que o fruto era belo, viu que o fruto poderia ser comido porque era muito bonito. Que coisa interessante, né? Porque nós, hoje em dia, também somos iludidos pela nossa visão. Muitas das vezes, quando nós olhamos para alguma coisa em que nos atrai, em que nos chama atenção, nós automaticamente somos iludidos porque nós achamos que aquilo pode ser bom para nossas vidas. É muito interessante ainda dizer e perceber que nós, como cristãos, nós não somos movidos por aquilo que enxergamos, por aquilo que vemos. O próprio livro de Hebreus vai falar de que a fé é a certeza das coisas que não se viram. Ou seja, nós não nos movemos pelas coisas que nós vemos, mas nós nos movemos pelas coisas que nós temos certeza sem enxergar, que são as coisas atemporais, que são as coisas eternas, são as coisas que nós estamos construindo pelo reino e para o reino. Outra passagem da Bíblia também que nós falamos sobre visão e nós podemos perceber essa divisão, essa disparidade entre os dois elementos, a gente vê na história de Tomé, em que após Jesus Cristo ter sido ressuscitado, após Jesus Cristo já
ter passado por toda a cruz e por ter ressuscitado ao terceiro dia, Tomé, ao ouvir a história, ele fala que não acreditaria até ver as marcas de Jesus Cristo em suas mãos. E quando então Tomé tem esse encontro com Jesus, Jesus fala: Tomé, você viu, você creu porque você viu, mas felizes serão aqueles que não viram e creram. E nós hoje somos essas pessoas que não vimos, mas hoje nós cremos, nós temos a certeza e nós somos felizes por causa disso, porque nós temos a fé, porque nós não nos movemos pelas coisas que nós olhamos. E por quê? Porque os nossos olhos muitas das vezes nos iludem, nossos olhos nos dão orientações, nos dão coordenadas que nós muitas vezes somos enganados por eles mesmos. Por isso que quando Eva olhou para aquele fruto e achou-o bonito e achou-o formoso, novamente ela estava sendo iludida. E outra vez eu quero aqui reforçar que Deus não quer que nós tenhamos uma vida miserável, uma vida que não vale a pena, uma vida totalmente sem graça, uma vida sem beleza. Não, Deus quer que nós tenhamos tudo isso, mas todas elas debaixo da soberania, da vontade dele. Quando nós queremos tocar com os nossos corações nisso e queremos manipular toda essa formosura, todos esses elementos, automaticamente nós estaremos destruindo o nosso relacionamento com Deus. Lembre-se quando Deus disse assim, falou para Eva e Adão: não comam desse fruto, porque certamente morrerão. Eles não morreram fisicamente, mas o relacionamento direto com Deus ali morreu. E meus amigos, eu acho que morrer nesse tipo espiritual deve ter sido a pior consequência do que morrer fisicamente, porque eles estavam acostumados a um relacionamento direto, a uma comunhão plena com o próprio Deus. E a partir do momento que eles comeram daquele fruto, dando a ele entendimento do bem e do mal, automaticamente eles foram expulsos do Éden e não tiveram esse relacionamento. Eles morreram para Deus por causa do pecado. Onde habita o Deus Santo, não pode habitar o pecado. Olha que consequências graves, não é mesmo? Consequências graves, porque Eva não se atentou ao prazer que ela queria por causa do paladar. Eva não se atentou por causa da visão que estava sendo iludida, e Eva não se atentou também, como diz no versículo 6, que a árvore desejável para dar entendimento. Eva percebeu que ela queria tomar a posição de Deus, porque ter entendimento para ela seria muito mais atrativo e talvez daria a ela um poder que ela não tinha. A condição do ser humano antes da queda era uma condição de inocência, era uma condição em que ele não havia esse juízo de valor sobre as coisas. E a partir do momento que aquele fruto foi inserido na vida de Eva e Adão, eles então tiveram entendimento, e talvez isso foi muito atrativo para eles. O fruto mexeu com o paladar para dar prazer a Eva, o fruto mexeu com a sua visão, iludindo pela sua beleza, e o fruto também mexeu com a sua mente, ao oferecer para ela a possibilidade de ter um entendimento sobre as coisas do bem e do mal. O fruto, nesse momento, agiu como um manipulador de suas emoções, de seus pensamentos e de suas ações. Essa tentação que Eva aconteceu não é diferente da tentação que nós sofremos hoje em dia, porque nós hoje em dia somos tentados pela busca pelo prazer e pela nossa felicidade, nós somos tentados por aquilo que nós vemos, a gente vê gente rica, a gente vê gente influente, a gente vê pessoas bem-sucedidas e nós somos iludidos por esse caminho. E terceiramente, nós somos também manipulados, nós somos influenciados pela vontade de ter o poder, pela vontade de ter entendimento, pela vontade de ser o mais sábio. Nós constantemente somos manipulados com a nossa mente porque nós não temos essa submissão ao próprio Senhor. Se nós nos encaminharmos ao mandamento de Deus, se nós nos submetemos à vontade dele, nós não somos iludidos pelos nossos olhos, nós não somos atraídos pelos nossos prazeres, nós não somos manipulados pelo entendimento que o mundo pode nos oferecer. Mas nós então nos baseamos à vontade de Deus, que consequentemente nos trará segurança, nos trará paz, nos trará um conforto. Tá vendo como essas tentações que trazem consequências negativas para a vida de Eva e Adão também são tentações que nos atingem hoje em dia e que nos dão consequências também negativas? Hoje em dia, por causa do nosso pecado, por causa da nossa condição humana pecadora, nós somos automaticamente afastados de Deus, a não ser que confessemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e por meio dele nós temos o livre acesso ao Pai. Mas, nesse processo de santificação, que a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, nós ainda somos tentados por causa da nossa condição. E nós somos tentados pelo nosso prazer, nós somos tentados pela nossa visão e nós somos tentados pela nossa mente. Nós queremos ter o poder, nós queremos ter dinheiro, nós queremos sentir felicidade e muitas das vezes nós passamos por cima da vontade de Deus, nós queremos passar por cima da soberania de Deus para então nós conseguirmos
alcançar aquilo que a gente acha melhor. No entanto, o próprio Paulo em Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas coisas, e todo esse bem, não são bens qualquer, mas sim o bem soberano de Deus que só Ele pode dar. Nós aqui não vamos ler as consequências dadas ao homem, à mulher e à serpente, como está escrito em Gênesis 3, mas os irmãos podem ler depois. No entanto, eu quero aqui que a gente reflita, para encerrar esse período da manhã aqui, com essa meditação em Gênesis 3, as consequências que o próprio Deus nos dá hoje em dia. Como eu falei anteriormente, onde habita o pecado, não habita mais a presença do Deus Altíssimo. Então, se nós não vigiarmos e tomarmos conta, cuidado das nossas ações, nós somos levados pela maré que o mundo oferece e nós podemos ser facilmente atraídos pelo aquilo que a gente quer ter prazer, por aquilo que nós somos iludidos pelos nossos olhos e pelo entendimento que nós desejamos ter. Então, as consequências do pecado são as piores possíveis, porque nós não temos a presença de Deus em nós, nós não sentimos o seu cuidado e somos afastados de um relacionamento completo com Ele. Mas a partir do momento que nós entendemos que a queda do homem serviu para que nós percebamos a importância de Jesus Cristo em nós, nós então notamos de que nosso processo de santificação, nosso processo até mesmo de glorificação ao lado do Pai, só poderia ser possível por meio de Jesus Cristo. Porque por mais que nós tentássemos ser bons, por mais que nós tentássemos agir corretamente, por mais que façamos boas ações, ainda assim só há um caminho através do Pai, que é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. A gente se encontra domingo à noite. Que o Senhor possa cuidar de todos vocês. Um grande abraço no coração de todos e tchau, tchau. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo que foi ensinado nesta manhã e peço as Tuas misericórdias para que possamos colocar em prática tudo o que realmente aprendemos. Que nossas vidas possam ser transformadas através da leitura da Tua Palavra, da aplicação dela no dia a dia. Possamos nos encontrar dignos diante do Senhor. Eu agradeço pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nunca desistiu de nós, mesmo nós sendo pecadores, desobedientes ao Teu querer, muitas vezes fazendo a nossa vontade e não a Tua. Por isso te pedimos perdão. Que todos os dias, Senhor Deus, possamos acordar com o coração sincero em querer buscar a Tua vontade, o Teu querer, buscar a Tua face e assim nos encontrarmos dignos diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém? Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrado estou. Quebrantado o seu amor. Senhor Jesus, presente no nosso meio, pela nossa